Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa primeira aula aí para o grupo que já joga, né? Essa aula vai ter uma característica um pouquinho mais dinâmica do que o pessoal que está aprendendo desde o zero, que é aquela aula 1 para principiantes, tá? Aqui a gente já deduz que o pessoal que está nesse grupo é um pessoal que já sabe movimentos, já tem um certo conhecimento aí de desenvolvimento das peças, tá? Mas, mesmo assim, a gente tem inscritos aí no nosso curso pessoas que têm um rating desde 600 até 1.200, alguns 1.400. Então, mesmo assim, a faixa de rating do pessoal que já joga em algum site, ela é bem diversificada, tá bom? Então, a gente vai passar um conhecimento para o pessoal que já joga, entender algumas ideias aí de alguns princípios fundamentais, essencial do jogo, tá bom? Mas, novamente, qualquer dúvida, vocês entram em contato lá via WhatsApp. A gente vai estar disponível aí nos horários das aulas, mesmo para aula plantão, tá bom? E a gente vai procurando atingir, como o grupo é bem diversificado, atingir aí um conhecimento que possa ser muito útil, mesmo nessa faixa bem distante aí de pontuação de rate. E tem aqueles que só jogam por hobby, nem jogam em aplicativo. Jogam ali em casa com o irmão, o pai, a mãe, e muitas vezes tem só o conhecimento bem básico, tá bom? Mas já sabe movimentar as peças pelo menos, ok? Vamos lá então um pouquinho já a parte prática aqui do que a gente quer passar nessa primeira aula para quem já joga. E vamos lá com calma entender essa primeira aula que ela tem a função de mostrar para a gente uma configuração ideal de aberturas, tá? Por que isso? Porque tem muita gente que joga, simplesmente sabe o movimento das peças e vai jogando as peças para frente, vai movimentando. Às vezes nem olha direito o lance que o adversário pode vir a fazer, né? Ou espera o adversário fazer um lance para responder com qualquer coisa. E essa não é a essência da gente evoluir no jogo de xadrez. A gente precisa ter um norte, precisa ter um centro, precisa ter uma ideia do que fazer, né? A gente precisa ter uma referência de como pelo menos a gente vai colocar essas peças para jogar no início do jogo e potencializar elas da melhor forma. Não adianta a gente simplesmente falar, vou desenvolver cavalo, olhei lá na regrinha do xadrez, do livro de xadrez, né? Desenvolva suas peças. Aí eu movo qualquer peão, jogo o cavalo de qualquer jeito, não penso nem no lance que o adversário vai fazer, já jogo de qualquer forma e a gente acaba ficando limitado, né? Por isso que muitas pessoas não evoluem no jogo, né? Um primeiro princípio de não evolução aí, talvez, tá bom? Porque não se preocupa um pouquinho em entender algumas essências do poder das suas peças, algumas essências do porquê que a gente vai mover a peça, né? O porquê é a coisa mais fundamental para quem já joga e está procurando evoluir, né? Não adianta simplesmente a gente ir fazendo lance aleatório e o adversário faz um lance diferente e de repente, eu estou acostumado a jogar sempre daquela forma, sempre do mesmo jeito. O adversário faz um lance diferente, um lance mais forte, e aí o que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, tá? Então, essa essência de configuração ideal de aberturas é uma aula bem importante. Como eu falei, a faixa de rate a gente tem desde bem baixinha, né, até um pouquinho mais de conhecimento, mas ela é útil mesmo para esse grupo que tem ali 1.200, 1.400, 1.600 talvez, né, aí já tem um pouquinho mais de conhecimento, mas mesmo assim, tá bom? Esse rate que eu estou falando é a pontuação, geralmente que o pessoal mandou no grupo, através de sites ou aplicativos que o pessoal joga, tá bom? Mas independente disso, tá? Então, a essência clássica do xadrez, ela traz muita informação poderosa para a gente, tá? Tanto é que uma aula a gente vai falar um pouquinho depois sobre a abertura hipermoderna, né? Algumas aberturas que elas saem um pouquinho de uma conquista de centro ideal de tabuleiro e vão trazer uma conquista de centro um pouquinho mais lento, através de movimentos laterais visando o centro. Isso é uma outra aula. Não vamos procurar trazer esse conteúdo agora, tá? Mas vamos partir então já para a situação prática de jogo para esse grupo aí que já joga, tá? Temos lá então nossa configuração inicial de tabuleiro, né? E aí eu já tenho que começar a pensar no primeiro lance, né? Eu tenho que
saber o porquê eu estou fazendo o primeiro lance. E muitas pessoas ainda não têm. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas, às vezes, com pontuação baixa, que fala, alguém ensinou ela a jogar uma configuração qualquer, e ela joga sem pensar o porquê que ela faz aquele lance. Ah, alguém me falou para jogar assim, que eu desenvolvo a peça e tá legal. Tá? Por quê? E se o adversário fizer uma resposta diferente, como que você vai fazer? Então, essa ideia aqui inicial de configuração de abertura, a gente pode ter ela para jogar sem tanta memorização, jogar contra qualquer grupo de aberturas, mas entendendo por que eu vou fazer determinado lance, tá bom? E isso é importante, talvez a essência mais importante para que a gente consiga começar a evoluir dentro dessa dinâmica do jogo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu vou pintar aqui em vermelho o nosso centro de xadrez, que todo mundo aí que já joga, acho que já ouviu falar, né? Qualquer um que lê um pouquinho aí, algum conteúdo sobre xadrez. Pintei aqui de vermelho as 4 casas centrais, certo? Que seriam o quê? D4, D5, E4, E5. Por que que a gente fala esse centro de xadrez, né? Porque é um foco da onde a gente pode começar a direcionar e a potencializar as nossas peças, tá? Por isso que é importante esse centro. Então, por exemplo, uma peça situada ou visando esse centro, ela tem muito mais poder do que uma peça que não está nessa condição. Um exemplo prático aqui, rápido. Um cavalo que está posicionado aqui nesse centro, ou melhor, deixa eu colocar, ele está na casa de C3 inicial. Ele está visando aqui, né, a casa de D4, está visando E5, né, e as casas laterais aqui também. Mas o centro ele já está visando 2 casas, por exemplo. Diferente do que? De um cavalo que resolveu sair aqui para H3. Né? Esse cavalo ele está visando aquele centro de poder? Não. Né? Ele está visando o quê? O próprio alcance dele é diminuído, né? Ele está visando somente aqui essas 2 casas, né? A casa de G5 e a casa de F4. Então, esse é um exemplo para a gente já começar a pensar sobre o poder da peça, tá? Então, por isso que geralmente você não vai ver ninguém começar a mover o cavalo para H3, ou aqui o outro cavalo para A3, mas não move por quê? Geralmente a gente não sabe nem explicar, né? Ah, não move porque aqui ela fica um pouco mais para o canto do tabuleiro, mas não é a resposta correta, né? Não é o porquê correto disso. Então, o que a gente tem que se atentar? Que o nosso foco essencial do xadrez acaba sendo o nosso centro de tabuleiro, porque a partir daí a gente tem condições, tanto, é claro, de ter desenvolvido as peças de uma maneira melhor, a gente já tem condição de confeccionar planos de vitória muito maiores do que se a gente fizer lances aleatórios, simplesmente desenvolvendo a peça para qualquer lugar. Tá? E aí a gente já vai para a primeira ideia inicial. Né? A gente poderia conversar filosoficamente sobre esse centro de xadrez durante muito tempo, mas vamos tentar dinamizar um pouquinho já essa primeira aula, até para depois eu tenha a dúvida de vocês e a gente possa estar trabalhando em cima dessas condições também, tá bom? Uma configuração ideal, né? Se eu fosse começar a libertar minhas peças, a potencializar o meu exército, poderia ser essa daqui, que a gente vai trabalhar numa versão clássica, né? Um peão aqui, um D4, um peão em E4. Esse bispo poderia ter saído para cá, para C4, o outro bispo para C5. Vamos colocar aqui essa configuração. Cavalo, coloquei a ordem do bispo antes, mas independe. O que a gente tem que observar é o setup, a configuração, tá bom? Aqui a gente já tem uma primeira visualização de uma configuração de poder inicial do xadrez, do poder inicial das nossas peças, tá? Vamos supor aí que as pretas não fizeram lance, né? E a gente possa observar um pouquinho só essa condição das peças das brancas. Aqui já começa uma pintura, né? Uma obra de arte, que a gente teria tudo que a gente poderia começar a querer fazer com as nossas peças. Se a gente olhar direitinho, a gente já tem uma configuração idealizada dessa condição. Por quê? Simplesmente sair de um bispo aqui que está bloqueado pelo peão, né, que está ocupando aqui essa diagonal de F1 a 6. Ele vem para uma diagonal aqui, por exemplo, vamos falar desse bispo aqui primeiro. Já potencializa casa central,
ele já começa a visar situações de uma diagonal mais poderosa como a 2 G8, né? Essa diagonal que pode trabalhar depois para planos de ataque, para planos de conquistas de checkmate, conquistas aí um roque adversário, enfim, independente disso. A gente está visando uma casa central e a gente começa a potencializar as nossas peças. Mesma coisa com o bispo contrário aqui de casas escuras, né? O bispo aqui de F4, ok? Comecei pelo bispo, mas questão dos peões, né? Os meus peões foram liberados com as duas casas centrais, justamente para poder eu ter esse comando central. Meu peão aqui de D4 está visando aqui a casa de E5, está visando trocar aqui a casa de C5, né? Mas não vamos falar sobre esse centro estendido, vamos falar sobre as 4 casas centrais. Esse meu peão foi para 2 casas, liberou bispo e está ainda trabalhando em mais uma situação de poder sobre a casa de E5. Mesma coisa com o meu peão que foi aqui para E4, né? Esse peão ele tem qual a casa de poder dele que ele está visando? A casa de D5, certo? Peça colocada aqui, eu tenho um poder sobre ela, eu tenho um controle sobre ela aqui, tá bom? Estou falando sobre a configuração, pessoal, depois a gente fala um pouquinho sobre as jogadas do exército adversário, tá bom? Então liberei meus 2 peões centrais, estou visando o desenvolvimento das peças, estou visando aqui meus bispos em casas poderosas centrais, e os cavalos da mesma forma, aquilo até que a gente falou no exemplo inicial. Meus cavalos, no caso, esse cavalo aqui de F3, ele está visando D4 e E5. E o meu cavalo, né, 2 casas do centro aqui, do centro idealizado, e esse meu cavalo aqui de C3 da mesma forma, ele está visando o quê? Essa casa de poder G4, essa casa de poder de D5, ok? Diferente como a gente falou daquele cavalo que sai para uma extremidade, tá bom? Antes que me perguntem no grupo, gente, não tem a ver com aberturas específicas, né? Situações, por que eventualmente um cavalo pode sair para lá ou não, isso pode vir a ter. Mas eu quero passar para esse grupo que já joga, mas está buscando um senso do porquê jogar, a configuração que a gente teria de idealização das nossas peças, do poder das nossas peças. Então, se a gente olhar para cá, a gente começa a entender, pelo menos, a vislumbrar o que seria aí o aspecto de desenvolvimento de peças, de conquista central, para confeccionar posteriormente um ataque ao rei adversário, confeccionar planos onde a gente venha ganhar ou peças, ou ganhar qualidade, ou ganhar ataque, tá? Então vamos procurar se concentrar nessa ideia que a gente está passando inicialmente. Se a gente quisesse até avançar essa configuração que a gente colocou aqui só com peões e peças menores, eu poderia ter, poderia rocar, né? Uma situação de rock onde eu trago aqui, mas o rock ele não só ele tem um aspecto defensivo, muitas vezes, de proteção ao rei, né? Mas ele também, a gente tem que pensar no rock, começar a pensar nele com uma proposta de trazer uma torre que também estava aqui quietinha em H1 para uma situação que ela vem e começa a visar o quê? O centro, através do quê? De uma movimentação de F1 para E1, por exemplo, né? Se eu movo essa torre para cá em E1, ela começa o quê? A visar também, em mais apenas um lance, as casas centrais, ok? Então, avançando nessa configuração ideal, sem lance das pretas, como que eu poderia ainda melhorar um pouquinho a idealização dessa configuração inicial, dessa proposta que a gente está passando? Essa dama poderia vir, por exemplo, para D2, tá? Eu poderia estar confeccionando aqui um poder de dama e bispo nessa diagonal, né? Atacando, se possível, se o adversário ainda fizesse um roque, né? Um roque pequeno, também já estou visando situações em cima lá de planos do rei adversário. Ah, por que aqui em D2 e não porque em E2, não em E, né? A gente está falando sobre esse processo de configuração. Poderia ser aqui, de repente, se por algum motivo as pretas estivessem fazendo um rock grande e eu tivesse com intenções de atacar esse rock grande, pode ser, tá? Mas vamos voltar lá àquela primeira proposta mais comum do rock pequeno que seja, né? Independente disso, ó, minha dama veio para cá, potencializei ela com o bispo e potencializei também uma situação que ela continua visando
as casas centrais. Tá ok? Vamos melhorar ainda um pouquinho mais essa idealização de configuração, de saber o porquê eu vou jogar e para onde eu vou jogar. Posso trazer a minha torre, que estava lá no canto, para D1, potencializando ainda um ataque sobre as casas centrais, sobre o poder do centro. E essa torre também é a mesma forma, foi o que a gente falou. Poderia trabalhar com ela aqui em E1, potencializando mais uma vez o trabalho sobre esse centro. Ok? Então, eu queria que por um momento aí, o pessoal que está iniciando essa primeira aula, para o pessoal que já joga um pouco, entendesse essa configuração idealizada de mover as peças inicialmente. Tá bom? Isso seria uma obra de arte que a gente poderia ter no início de jogo. Com o que? Atingindo todos os princípios fundamentais aí do xadrez clássico, né? De uma maneira muito incisiva, muito poderosa. Então aqui está tudo que a gente poderia pintar num tabuleiro, dizer que é o que eu gostaria de ter isso inicialmente. Tá? Gostaria de ter. Novamente, recapitulando. Meus peões estão desenvolvidos de maneira central, D4, E4, estou visando os poderes sobre as outras duas casas, meus cavalos estão visando o poder sobre o centro, estão potencializados em conseguirem conquistar o maior número de casas possível, meus bispos vieram para diagonais poderosas também atacando o centro, visando depois, dependendo do que o adversário fizer, criar planos. Minhas duas torres, que estavam algumas jogadas nas casas de extremidade também, de H1 e A1, estão potencializadas no centro, visando todo um controle geral sobre as 4 casas centrais do nosso tabuleiro. Tá? Todas as peças estão organizadas, estão ali buscando atingir a sua força máxima, atingindo o seu potencial. Tá? Então, esse tema que a gente vai falar na primeira aula sobre configuração ideal, ela procura trazer uma luz ali do o porquê que a gente quer mover as peças inicialmente numa abertura. Tá? Não adianta a pessoa falar assim, me ensinou uma configuração de mover ali o cavalo, depois o peão de G2 e o bispo vai para o peão para G3, o bispo vai para G2 e me falaram que eu não tomo mate daquele jeito e eu jogo sempre assim. Tá? Mas é uma informação muito restrita, muito simplória sobre o porquê mover as peças e onde a gente vai atingir o maior potencial das nossas peças, tá bom? E aí muitas vezes o que eu falo, o adversário faz tipo de lances que eu não estou acostumado e já no terceiro, quarto, quinto lance a pessoa já fala assim, puxa, agora eu não sei mais o que jogar, né? Isso é complicado em termos de desenvolvimento do xadrez, né? Da gente entender um pouquinho como funciona esse fantástico jogo aí, de como funciona o nosso exército, tá? Seria a mesma coisa que a gente tivesse uma Ferrari em mãos e a gente dirige ela como se fosse uma carroça, né? Ficou bom, né? Esse exemplo ficou bom. Eu acredito que se a gente não entenda o porquê, a gente acaba fazendo mais ou menos isso, né? A gente acaba jogando de qualquer jeito. Novamente, quem quer jogar por hobby de qualquer forma, não tem problema nenhum, você joga, desenvolve peão das laterais primeiro, faz qualquer lance, né? Mas, como a gente falou, a proposta do curso é trazer conhecimento e informação para quem quer evoluir. Deduzo que é isso quem ingressa em um curso de xadrez, né? Senão quem quer ficar na mesma se diverte e se sente bem jogando de qualquer forma, acredito que não ingressaria para obter mais conhecimento, tá? Então, é uma situação que dá bastante discussão, essa proposta de como mover as peças inicialmente, quais os melhores lances, né? Mas o que a gente vai começar aqui, essa primeira aula, é trazendo um senso de poder ideal das nossas peças, de configuração clássica ideal, tá bom? Então, esse setup aqui, se a gente olhar ele, essa configuração, ela já dá um vislumbre muito grande de onde eu posso querer que as minhas peças estejam em um começo de jogo. Ela já me dá informação demais para onde eu posso querer colocar as minhas peças. É claro que dificilmente a gente vai conseguir essa configuração idealizada, porque a gente depende sempre do lance do outro e pensar também o que o outro quer, né? O que o outro exército está planejando.
Só que não é essa a proposta por enquanto. Eu quero que vocês entendam um pouquinho o que a gente quer atingir com essa, com uma abertura de xadrez, com o potencial das nossas peças. Isso é muito importante, tá bom? Acredito que nessa situação a gente já pode ter uma. Eu acabei acelerando um pouquinho essa informação inicial, né? Algumas coisas a gente vai conversar específicas no grupo, tá? Mas essa é uma primeira aula para a gente começar a ter esse vislumbre. E vamos lá um pouquinho agora a um senso maior de entendimento de movimentação de ambos os grupos, tá? Primeira situação, partindo daquele visual que a gente acabou de ter lá de um centro ideal. Como que eu poderia conquistar esse centro ideal independente do movimento das pretas? Existe uma forma de fazer ele, pelo menos inicialmente com os peões, e aí a gente começa a entrar numa discussão de entendimento de movimento de peças. Vamos lá, a gente lembra daquela configuração. Se eu mover o E4 e o adversário, né, mover, vamos começar a trabalhar algumas, apesar da uma variedade de lances grandes, vamos começar com uma essência das pretas que seria igualar o jogo, né? As pretas muitas vezes respondem com E5, tá? Dando uma variedade de aberturas. Ah, mas tem muitas outras. Tem, gente, mas vamos com calma. Depois a gente discute sobre as outras. Eu tenho aqui a siciliana começando com C5 e uma variedade enorme de siciliana. Eu tenho resposta como a Lecchini, que pode começar com um cavalo lá em F6. Eu tenho a francesa, que pode começar com E6. Né? Eu tenho uma Caro-Kann, que eu posso começar com o peão de C6, tá bom? Essas as mais tradicionais. Uma escandinava, que eu posso começar com o peão de D5 e por aí vai. Né? A gente tem uma infinidade de aberturas e variantes dessas aberturas, tá? Mas não é essa proposta agora que a gente quer fazer. Então vamos trabalhar com o senso de igualdade aqui inicialmente das pretas, que é o objetivo delas, né? Afinal de brancas a gente tem um tempo a mais e tem que fazer esse tempo ter valor. Com base nisso, o que eu tenho que ter? A iniciativa de brancas, a gente tem que ter a iniciativa para conseguir melhorar o jogo. Se a gente, o que seria, né? A ideia de iniciativa é fazer com que o nosso lance sempre esteja um senso à frente à resposta do adversário, ou até obrigue o adversário a responder de uma maneira, senão ele vai perder peça, perder qualidade, ou perder às vezes até casas, né? Também tem isso. Então, iniciativa, depois daquela ideia de configuração ideal, é algo que a gente começa a trabalhar aqui na nossa aula, que vai ser importante, no caso de brancas, primeiro momento que a gente está discutindo, tá bom? Então, potencializo minhas peças e quero ter a iniciativa, tá? Não adianta agora no próximo lance eu fizer um movimento qualquer, por exemplo, vou jogar um A3, tá? As pretas, elas começam a conquistar a iniciativa no centro com movimentos de desenvolvimento, ou posso até pensar no movimento aqui agora de avanço de peões centrais. Então, a ideia é que eu deixo de ter um lance que as pretas são obrigadas a responder. Quando eu faço um segundo lance como esse, por exemplo, eu perco a iniciativa, ok? Diferente se eu fizer um lance, por exemplo, né? Deixa o cavalo F3. Se as pretas, vamos trabalhar a iniciativa na prática, né? Se as pretas aqui não fizerem nada, elas vão perder esse peão aqui de E5. Isso é iniciativa. Ok? Se as pretas agora resolvem fazer qualquer lance, me falaram que desenvolver o bispo aqui para lateral é bom. Tá bom. Se as pretas resolvem desenvolver, por exemplo, um peão e não pensam no jogo, né? Qual que é o próximo lance meu? Poxa, me deu um peão. E se eu sou bom aqui, eu já ganho a partida inteira, né? Um peão a mais, limpo, ok? Então, para a gente entender essa jogada, entender o porquê é importante, isso seria a iniciativa, né? O porquê é importante a gente manter esse senso aqui de iniciativa, tá bom? Essa seria uma resposta prática, por exemplo, né? Quando eu faço esse lance de cavalo 6, as pretas vão ter outros lances para quê? Agora continuam a tentar igualar e a defender esse peão aqui que está em E5. Elas podem defender mais tradicionalmente com o cavalo, dando variações de partidas italianas, espanhola, podem desenvolver aqui com uma Petrov, né? Enfim, pode uma Filidor, mas independente do lance,
elas são obrigadas a reagir, porque eu estou com a iniciativa aqui, eu estou com um tempo a mais. Se elas não fizerem nada, ou fizer um lance aleatório ou qualquer, elas vão perder já uma primeira peça e, como consequência, já começam a perder o jogo. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Só fiz esse lance para responder um pouquinho o aspecto iniciativa e o porquê da gente manter a força da iniciativa com as brancas, né? E a gente está discutindo aqui a ideia de avançar qual peão primeiro, D4 ou E4. Eu vou colocar aqui, comecei com o E4 para questionar isso daqui. Avancei, pretas igualaram com o E5. E pensando naquela idealização do centro, né? A gente manteve os dois peões. Eu posso jogar aqui o D4? Essa é a primeira pergunta. Poder eu posso, né? A regra permite, eu posso, mas eu vou ter que pensar aqui. Vale a pena eu fazer esse lance? Né? Ele mantém a minha iniciativa? Vamos lá, a segunda questão. E aí a gente vai pensar no seguinte. Vamos lá, sem mover as peças primeiro. Se a preta toma esse peão de D4, eu vou recapturar ele, certo? Pessoal, novamente, não quero entrar em variações de aberturas agora, porque aí a pessoa pode falar, ah, tá, mas eu posso comer e ainda dar o peão de C3 depois para gerar um contra-ataque. Não é esse o conteúdo de ensinamento agora, tá bom? A gente deixa para discutir ele mais tarde. Vamos aos lances básicos e fundamentais. Então, se a preta comer com o meu peão lá o peão dela de E5, meu peão de D4, eu recapturo ele com dama, uma primeira proposta, né? Mas aí o que as pretas vão fazer depois disso? Elas não podem atacar minha dama já com o movimento de cavalo, desenvolvendo uma peça e passando elas a assumirem a iniciativa? Vamos ver isso lá na prática, né? O que eu quis dizer? Se eu resolvo jogar o E4, as pretas igualam e eu jogo o D4, as pretas vão jogar aqui, ó. Vão tomar. Melhor lance, né, gente? Não tenho por que fazer um lance aleatório, né? Não tenho por que mover outra situação aqui de peão lateral, por exemplo, né? Ok, ganharam peão. Eu falo, não, mas eu fiz isso porque eu queria fazer isso daqui, olha. Eu queria comer de dama. Nossa, que bacana, né? Potencializei a minha dama. Aí é que a gente tem que ver. As pretas no próximo lance, a gente tem que imaginar, tem que entender, né? Estudar um pouquinho antes de uma partida mais séria o porquê dos lances. As pretas podem jogar aqui, olha. Cavalo em C6. Nossa, começou já a atacar minha dama, né? Perdi a iniciativa? Perdi a iniciativa do tempo a mais que eu tenho com as brancas. Ok? Ah, mas tem muita gente que joga essa abertura central, né? Tem mestre internacional, como eu falei. Não é essa a ideia. Você pode hoje através do computador, você pode até ver aberturas que seriam consideradas teoricamente mais fracas, e você pode buscar alguns planos ou situações de meio jogo ou finais, que é uma outra história. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas sobre o tema iniciativa aqui. Atacou minha dama. Quer dizer, eu vou ter que mover a mesma peça, né, aquele princípio do xadrez, uma segunda vez já na abertura, e eu passei a dar a minha iniciativa para as pretas. Porque elas fizeram um lance e me obrigaram agora a jogar. Não vou perder a dama, né? Posso fazer algumas configurações, aqui algumas configurações mais atuais, com dama em C4, que seja, independente de onde. Se a dama quiser vir para E3 também, alguma sugestão de computador pode ser, independente disso, tá? O que eu quero que a gente entenda? Que esse movimento agora, ele fez com que eu não passasse mais a comandar o meu próximo movimento, mas eu tenha que reagir ao movimento das pretas. Então eu vou tirar essa dama, sei lá, vou usar aqui a configuração. Qual o lance agora, poxa, que as pretas podem fazer e continuar aquele princípio delas desenvolverem as peças e continuarem a potencializar o desenvolvimento sobre o centro? Poxa, elas podem jogar aqui um cavalo F6, não podem? Olha só que bacana. Certo? Está atacando aqui o que? O centro, gente. Potencializou uma peça, saiu com o cavalo, potencializou, e agora eu tenho que começar a desenvolver minhas peças, mas sempre preocupado aqui com um poder maior de ação das pretas sobre o centro. Ok? Claro, posso jogar cavalo, F3, as pretas continuar desenvolvendo, mas essa dama, por exemplo, ela continua sendo uma constante de iniciativa
das pretas. Ok? Esses primeiros 3 lances iniciais é que a gente começa já a refletir sobre eles. Para onde eu vou mover, o que eu quero com a iniciativa do xadrez. O que eu quero com deixar as minhas peças potencialmente mais fortes. Entendeu? Então, a ideia é que não combina uma situação de iniciativa com essa situação, por exemplo, de começar a desenvolver dessa forma o centro ideal. Vamos ver um pouquinho da outra forma? Vamos ver um pouquinho se eu começasse com D4? Eu comecei por um lance, né? Eu comecei pelo E4 antes só para questionar essa informação de visualização. Se eu começar com D4, vamos lá, responder as pretas buscando a igualdade com D5. Novamente, pessoal, para quem já joga, mas eu estou acostumado, que alguém falou para jogar com cavalo F6, aqui você pode entrar numa infinidade de aberturas, desde Índia do Rei, fianquetando D6, roque, posso fazer infinidade, né, pessoal? Depois a gente discute sobre isso. Posso fazer as configurações lá com E6 pensando no Maninzo, enfim. Depois a gente conversa sobre esse avanço de aberturas, tá bom? Mas vamos voltar lá ao princípio que as pretas buscam o quê? Igualar o jogo, né? Elas têm um tempo a menos. Igualaram o jogo, ok? Eu posso fazer o E4 agora? Não, né? Aqui, por quê? Eu vou perder novamente a iniciativa, ok? Porque se eu jogo E4 de cara, ganho um peão. Eu posso vir a recuperar esse peão com planos depois? Posso até vir. Posso até, se quiser jogar um F3 com um cavalo para desenvolver rápido, né? Tem alguns malucos atacantes aí que fazem alguns lances agressivos, né? Mas é claro que é um lance que a gente jamais vai ver num xadrez de alto nível, tá? Quer dizer, pode ser que um ou outro ainda tenta. Mas aqui, por exemplo, eu quero recuperar esse peão, eu vou ter que reagir à tomada de peão. Posso reagir aqui, né? As pretas podem reagir como? Podem reagir igualando aqui e continuar mantendo uma ideia de igualdade, né? Tanto é que acaba ficando até a barrinha aqui no aplicativo, já está dando menos 0,55 para as pretas, né? Quer dizer, é complicado a gente falar que as pretas, no seu terceiro lance, já começam a ter vantagem, tá? Novamente, vamos voltar lá às peças. Não posso, ou não é o ideal. Vou falar não é o ideal, tá, pessoal? Não vou falar, não posso. Não é o ideal jogar aqui. Então, de novo, fiz D4, ocorreu D5. Eu já vi que eu também não posso, como o E4, jogar logo de cara o D4. Mas por que a gente vê tantos lances de aberturas em livros, em jogos de grandes mestres, há mais de séculos, fazendo o lance C4? Que a gente começa a entrar aqui no gambito da dama. Não o gambito da rainha do filme, mas o gambito da dama. Tá? Pensem nesse lance, pessoal, um pouquinho só. Por que eu faço ele? Ah, não vai me responder que é porque você viu num livro, ou porque alguém te falou que é um lance bom. Aí você deixa de ter o seu potencial de entendimento. Né? Você deixa de saber o porquê você está fazendo os lances, você passa a seguir a boiada, porque alguém falou. Mas você já não entende, de repente, um segundo lance de abertura. Tá? Então vamos lá, vamos começar a questionar com base naquela ideia de configuração de poder que a gente tem aí inicialmente para as aberturas. Por que tanta gente joga C4? Por que eu jogo aqui o C4? O que eu quero com isso? Começar a perguntar. Opa, mas primeira pergunta, quando você joga aqui o C4, você não permite que as pretas façam isso? Permito, ok. A gente deu um peão para as pretas. Mas aqui o que acontece? Aqui eu já começo a conquistar o meu centro ideal com o E4. Essa é uma das ideias, essa é a ideia essencial do porquê que se joga, por exemplo, um C4 depois de D4. Ah, mas você falou que não pode, você não está falando aqui, você deu um peão, né? Antes você falou que não podia. Eu não estou, prestem atenção, gente, a grande diferença. Vou voltar aqui só para informar de novo, né? Eu não estou dando um peão central. Essa é a diferença grande. Eu estou dando um peão lateral para que eu conquiste aquele meu centro. Então é diferente fazer isso, olha. Aqui eu estou dando um peão central.
Aqui posso fazer isso? Posso, mas aqui eu não estou trabalhando em cima daquela... Lembra daquela nossa configuração ideal? Porque esse peão ele está visando aqui, ó, ele está visando uma casa central, uma casa lateral de B5. Ok? Muito diferente quando ele está visando essa configuração. Aqui eu estou visando aqui eu estou visando todo o centro completo. Estou atingindo as 4 casas da quinta fileira das pretas. Então, mais uma ideia da gente pensar naquela configuração ideal. Ok? Novamente, deixa eu voltar do zero aqui para quem se perdeu um pouquinho aí no movimento das peças. Joguei D4, uma resposta de D5. Joguei D4. Vamos fazer o gambito da dama aceito primeiro, que aí a gente começa a discussão. E aí eu já coloco E4. Perfeito. Consegui conquistar o meu centro? Consegui. Não é isso que a gente planejava na configuração ideal? É isso. Tá? Essa é a ideia da gente visualizar essa idealização. É claro que, né, esse peão aqui que elas têm a mais é um peão momentâneo. Porque conforme a gente vai avançando as jogadas, a gente vai ver que a gente recupera ele depois. Se elas quiserem defender situações de defesa como B5, vamos deixar isso um pouquinho para depois, tá? Que eu vou colocar, mas elas podem, puxa, ela pode defender, você não vai comer ela com o bispo na próxima jogada. Né? Eu posso começar a trabalhar em cima de situações depois que eu vou atacar posteriormente esse peão com A4, ou melhor, com B3, com A4, ok? E a gente vai perceber que as pretas não conseguem defender esse peão aqui. E se quiserem defender, elas vão ter que conceder alguma coisa a mais para nós de brancas. Se elas resolvem fazer o C6 ou A5, né? Começa a ficar perigoso, que eu começo a querer tomar esse peão aqui de B4, abrir a coluna aqui para minha torre, mas por enquanto eu não queria avançar nesse conhecimento, tá? Para que a gente se atente um pouquinho a isso. E mesmo o E4, eu preciso fazer ele imediatamente? Não necessariamente. Por quê? As pretas, quando eu tirei um peão do centro delas para a lateral, elas já me deram o centro. Porque aí depois a gente começa a avançar um pouquinho as ideias de variação. Porque se eu jogo E4, as pretas podem como continuar agora mantendo um ataque sobre esse centro, que também eu já conquistei ele, diretamente. Deixa eu voltar o cavalo. Que veio aqui para F6. Começou a atacar meu peão, não foi? Foi, né? Aí a gente começa a trabalhar algumas linhas, depois a proposta é a gente refletir um pouquinho sobre a situação ideal. Mas aqui, isso é normal? Normal. Opa, vou avançar. Ah, mas eu vou... Tá vendo aqui? Já começa aquele questionamento, mas não é pra gente manter o E4 e D4? Não, não é pra gente manter. É pra gente ter um senso de idealização. O que a gente quer fazer, o que a gente quer montar de configuração ideal do nosso jogo inicialmente. Né? Os pretos geralmente tiram o cavalo, e aqui, por exemplo, já no próximo lance eu recupero o peão. Observação da posição inicial, galera. Estou aqui já com a conquista central, tive o avanço, mas meu bispo veio para aquela casa de C4 que a gente imaginou, lá na posição ideal. Né? Tudo bem que agora esse cavalo pode ir para D6. Aqui eu trabalho bispo B3, bispo D3, né? Configuração. Não pode tomar, senão toma cheque lá em B5, ganha a dama. Né? Então, aqui são situações que a gente começa, mesmo que esse bispo tenha voltado, quer dizer, o bispo ele continua visando aqui essa ideia de centro, né? Ou poderia ter mantido aquele bispo aqui também, tá bom? Deixa eu voltar ele aqui, né? Poderia ter mantido esse bispo aqui visando essa casa central. É que depois a gente avança para outro nível de conhecimento, que as pretas podem vir jogar esse peão de E6, né? Eu vou estar batendo numa estrutura de peão que eu tenho que pensar se é mais interessante manter ele aqui em C4 ou em D3, depende da linha que a gente escolhe jogar, né? Da continuidade do jogo. Mas para um primeiro momento, é isso que a gente precisa estar entendendo, tá? Vamos voltar lá novamente. Entender que a todo momento na abertura eu quero buscar a minha idealização de abertura e saber o porquê que eu vou jogar aquilo. Ok? Novamente, joguei aqui. Opa, faltou um peão das pretas. As pretas jogaram E5, joguei C4.
E aí as pretas já sabendo muitas vezes que essa ideia de C4, ela me permite o E4, como eu estou falando, pessoal, não é que está certo ou errado, eu quero só que a gente tenha um conhecimento de, principalmente o pessoal, entender o porquê está movendo as peças inicialmente. Depois a gente questiona outras situações, tá bom? As pretas vão jogar para igualar? O que é um lance, de repente, interessante das pretas fazerem para igualar aqui, né? Ataquei com o peão de C4, o peão de D5. As pretas podem jogar o quê? Pode jogar E6, peão de E7 para E6. Da origem é o gambito da dama recusado, né? Nome de aberturas. Podem jogar com C6 também. Podem jogar aí o que pode dar início a uma eslava, uma semi-eslava, depende da continuação, né? Joguei aqui, igualei aqui. Se trocar, eu troco, ok? Mesma coisa aqui. Se trocar, troco. Estou igualando o jogo de pretas, enquanto a gente mantém o desenvolvimento de situação das brancas. Ah, mas aqui, né, troquei, aqui não vai continuar uma situação que eu não posso jogar D4, a gente começa a avançar outras situações. Vou partir para começar a desenvolver, por exemplo, o meu cavalo, nessa troca, né, como que as pretas vão poder igualar aqui essa situação. Opa, não era para ter tomado. Voltando. Joguei C3, estou batendo lá em D5. Legal, estou batendo no centro. Vou igualar. Como que eu posso igualar desenvolvendo peças, manter um senso de igualdade das pretas? Né? Cavalo de F6. Aqui, não entrando na ordem de lance, que de repente seja preferível o bispo G5 antes, tá? Mas só a essência do conteúdo. Posso o que fazer? As pretas não começaram a bater na igualdade aqui, a defender esse peão, né? Começaram a trabalhar um senso de querer defender o peão de D5. Como que eu posso trabalhar? Uma das formas é trabalhar com o bispo em G5. O que eu quero com esse bispo de G5, pessoal? Eu estou batendo aqui numa peça, no cavalo de F6, que está visando o quê? O peão de D5, o centro que eu estou querendo. Ok? Não é simplesmente falar, eu estou cravando o cavalo, né? Ok, a gente tem aqui, né, o que a gente fala no xadrez da cravada, porque esse cavalo, por enquanto, no próximo lance, pelo menos ele não pode sair, porque senão a gente vai ganhar a dama lá, né? Acabou o jogo, tá? Então ele fica momentaneamente cravado, mas eu posso depois jogar com o bispo E7. Estou fazendo o que com esse lance, pessoal? Estou buscando proteger o meu cavalo de F6. De F6. Se houver a troca, eu troco com o bispo e eu passo também a continuar visando o que? O centro do tabuleiro. Tá bom? Só avancei um pouquinho aqui no conteúdo porque eu quero voltar para aquela situação aqui de início. Então vamos lá. Para a gente finalizar já essa primeira aula, pessoal, que é a ideia de configuração ideal, que dá bastante para a gente discutir bastante, mas o que eu gostaria como objetivo é que a gente reflita o porquê está movendo as peças inicialmente no, de acordo com a abertura do jogo. Tá? Como a gente falou, a gente vai falar sobre várias opções, mas esse sentido, o que eu quero fazer no jogo é que muito iniciante nem sabe, não quer, faz os movimentos de maneira aleatória e não sabe nem o porquê que ele está fazendo os lances, o que ele quer com aquilo, né? Ele reproduz de maneira ali que ele traz o conhecimento reproduzido por alguém, porque alguém falou, mas ele não sabe. E a gente começa a entender agora um pouquinho, com essa ideia de configuração ideal, o porquê, o que a gente quer, né, com os primeiros lances do jogo. Mesmo que a gente tenha feito 3, 4 lances iniciais, mas isso vai ser independente da abertura, tá? Mais um exemplo só rápido, só para a gente concluir essa linha de pensamento. Joguei lá com o D4, ok? As pretas responderam com a igualdade. Vou colocar o C4 de novo, batendo lá no centro, ok? As pretas fizeram uma... Não vão fazer um lance aleatório, senão né, elas vão... Eu vou trocar aqui com... Eu vou fazer esse lance aleatório como exemplo, peraí. Um lance A6, as pretas não igualaram aqui, ó. Vamos supor que as pretas fizeram um lance aleatório de peão em A6, não igualaram a defesa do centro.
Qual é o próximo lance meu, pessoal? Não tenha dúvida, né? Vou trocar. Vou conquistar o centro. Não tem nem por que achar uma situação diferente. Até aqui eu não estou usando a barrinha, nada, porque mas deixei até o layout. Já pensou? Mais 2,86 está dando aqui no site, né? A barrinha de poder para as brancas, né? Ah, mas elas podem recuperar com a dama. Ok. Qual o próximo lance meu? Pensando nessa configuração ideal que a gente teve, pensando nesse desenvolvimento de peça potencial, não posso jogar aqui, gente, o cavalo C3, batendo na dama. Meu cavalo veio com uma casa de potencial ao centro. Eu ganhei um movimento de cavalo, ainda mais ainda um tempo sobre a dama do adversário que ele vai tirar. Ok? Vamos supor que ele volta a dama para lá. Estou atingindo todos os meus objetivos. Próximo lance eu posso até jogar aqui com o C4, com o E4? Posso. Poderia jogar com o E4 já imediato. Posso até desenvolver outra configuração ideal do meu cavalo para C3. Ok? Poderia ter jogado aqui? Poderia também. Se ela jogar para aí sim, se ela quiser igualar por algum motivo em cavalo F6, aí eu posso até pensar em, né, aqui talvez queira avançar, vamos pensar. Cavalo vem para D5, aí ele começa a atacar meu cavalo. Se eu trocar, ele vem para dama, né? Talvez eu não queira fazer isso agora, tá? Talvez eu não queira fazer esse lance imediatamente. Talvez eu queira desenvolver. Opa, saiu o peão. Talvez eu queira fazer um lance agora com o meu cavalo aqui, olha. Ok? Potencializei. Olha como os lances, nesse lance aleatório aqui das pretas, estão fazendo com que a gente atinja todo um potencial e mais ou menos a gente vai chegar naquela idealização de posição. Tá? O que seria um lance possível a partir daqui? Só para avançar mais um lance. Ah, as pretas podem cravar. Né? Podem o quê? Trabalhar em cima desse... Ah, mas ela faz isso só para cravar? Se a gente pensar, ela está fazendo isso para cravar e também está visando lá uma casa central. É isso que a gente tem que ter em mente. Né? Não é só cravar aqui esse cavalo. Tá? Então a ideia, a gente pode reproduzir os lances pensando qual a situação que eu quero atingir. O que eu vou estar desenvolvendo para atingir aquela configuração ideal. Tá bom? Então acredito, pessoal, que nesse primeiro momento eu queria trazer o porquê aí que a gente joga alguns lances iniciais de abertura, sem avançar muito para que esse primeiro contato não fique extenso, mas para que a gente comece a buscar o porquê que eu estou fazendo cada lance, o que eu quero com cada lance, tá? O sentido, né, de potencializar, tá bom? A reflexão sobre o centro ideal que a gente quer atingir, né? Ou as pretas eu busco a igualdade, mas com as brancas eu tenho que fazer valer a minha iniciativa. Se eu perco a iniciativa, eu começo a dar uma vantagem para o adversário. E isso não é interessante para nós aí que estamos tentando evoluir no jogo, tá bom? Agradeço essa primeira aula, espero que tenham gostado aí de um primeiro contato só, dessa reflexão importantíssima e essencial, e vamos avançando aí nos temas, tá bom? Abraço aí a todos. Qualquer dúvida, mandam lá no grupo e a gente vai procurando resolver, tá? Até mais, pessoal.